No ano de 2018 saiu uma pesquisa mostrando quem que produziu o audiovisual no Brasil. E essa pesquisa revelou que mais 59% eram homens brancos com mais de 50 anos. Começou a surgir a visão entre os produtores de que precisava ter mais diversidade. E aí, quando abriu o PROAC Editais na linha de ação de fomento audiovisual, achei que encaixou muito bem o projeto, que era até inovador, porque eu nunca tinha visto um outro projeto de sala de roteirista nessas ações de fomento audiovisual nos editais. Eu acredito que é um local de fala muito importante para a gente, né, dentro das produções audiovisuais, porque tanto o roteiro como a produção executiva são segmentos muito interessantes para ter essas pessoas, mulheres, pessoas negras, mulheres trans, gays e minorias, né, no geral, para poder falar sobre isso com um pouco mais de convicção e tentar mostrar um pouco da realidade dessa vivência. O objetivo do projeto é trazer essa diversidade, né? Então, uma pluralidade de vozes, pessoas contando histórias, em vez de ser um grupo contando do ponto de vista deles, histórias sobre mulheres, pessoas negras, pessoas trans, a comunidade LGBT, era importante que essa comunidade falasse, né? Contasse suas próprias histórias, mostrando sua vivência. Processos criativos colaborativos no audiovisual já datam de muitos anos, então é muito interessante a gente vir para a sala de roteiristas e discutir uma criação de uma narrativa, né? Participar especificamente dessa sala tem sido maravilhoso, porque são pessoas muito diferentes, há essa diversidade e a intenção é que essa diversidade por trás das câmeras reflita nas telas. E para isso a gente tem produzido uma série que a gente escolheu fazer sobre personagens, sobre pessoas, sobre as suas histórias. Então o ideal hoje é a gente estar contando uma história de pessoas no contexto brasileiro, dando ideia do que sofrem as minorias sociais no Brasil que a gente está e principalmente nesse cenário atual de intolerância. É muito triste quando você vê que às vezes tem homens brancos, cisgênero, contando história de pessoas de uma outra realidade social, de um outro gênero, outra sexualidade. Isso é um perigo até cair numa ideia de estereótipo, porque você cria dentro do que você pensa, da sua forma mediada de entender essas coisas, e aí você representa aquilo na tela. Eu me inscrevi no projeto para me desenvolver mesmo, me desenvolver como roteirista, aprender com outras pessoas, né, ter uma experiência mais intensa com a criação coletiva, com pessoas novas, com vozes diferentes, ter também a oportunidade de se colocar, né, no roteiro, colocar minorias como eu, como outras pessoas que fazem parte do projeto, pessoas que nós conhecemos, trazer histórias que normalmente não são contadas, né, que normalmente são elitizadas, para dentro de um projeto com um respaldo bem bacana. Além da sala de criação, o projeto Novas Vozes contempla também uma outra frente de trabalho, que são as oficinas gratuitas de roteiro. Essas oficinas foram pensadas para o mesmo público, então a prioridade, né, para os inscritos foram as pessoas pertencentes a minorias sociais. E a ideia é capacitar interessados que talvez nunca tenham trabalhado com audiovisual a entender mais essa linguagem e poder transformar suas ideias em roteiros. Foram 4 aplicações do curso e todas as ocasiões a gente terminava sempre encorajando essas pessoas a tirarem esses projetos do papel. A ideia é que a gente traga essas nossas vozes e corrija esse desequilíbrio, onde as histórias que a gente consome nunca se consumiu tanto audiovisual quanto hoje, né? E essas histórias são contadas majoritariamente pelas mesmas pessoas. Então a gente precisa trazer essas minorias para que todos nós nos sintamos representados nessa produção cultural audiovisual. O que podem esperar dessa série é exatamente isso. As pessoas verem as pessoas que elas não estão acostumadas a ver na tela, conhecer a história delas, se identificarem ou terem empatia pela história das outras pessoas.